pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Hoje nós estamos juntos para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Se você puder, pegue uma Bíblia e acompanhe a leitura que eu vou fazer no Evangelho de Mateus. É o primeiro evangelho, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ler o primeiro, que é o Evangelho de Mateus. Você me acompanha? Vamos lá? Nós vamos ler do versículo 22 até o 33, que conta sobre quando Jesus andou sobre as águas. Vamos lá? Antes de acontecer isso que a gente vai ver agora, Jesus estava num monte orando. Depois que ele multiplicou os pães e os peixes, ele quis ficar sozinho, subir em um monte para orar. Ele despediu a multidão, falou com os discípulos para irem de barco para o outro lado e ficou lá sozinho. Agora vamos ver o que aconteceu. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram todos aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entrou no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui. Primeiro, Jesus estava sozinho no alto monte orando e falou para os discípulos atravessarem lá um lago salgado, um mar, para chegar do outro lado. Lá do monte, ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade e foi lá ajudar os discípulos, andando sobre as águas. Só que quando ele chegou perto, os discípulos tomaram um susto. Eles pensaram que era um fantasma que estava se aproximando deles. Eles estavam assustados lá com a situação, com o vento. E quando eles viram Jesus se aproximando, ficaram mais assustados ainda. Mas Jesus falou: "Calma, sou eu, não tenham medo, sejam corajosos." Pedro, quando viu aquilo, Pedro, um dos discípulos, falou assim: "Senhor, se é o Senhor mesmo, faz com que eu possa andar também sobre as águas, assim como o Senhor está andando." E Jesus fez isso. Pedro começou a andar sobre as águas e foi ao encontro de Jesus.
Quando ele estava andando, de repente, ele começou a prestar atenção no vento que estava batendo nele, no balanço das ondas, e ficou com medo. Assustou e começou a afundar. Jesus imediatamente ajudou Pedro, porque Pedro pediu. Pedro falou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão dele e tirou Pedro daquela situação. Ajudou Pedro. E perguntou: por que você duvidou, homem de pequena fé? Por que você não continuou andando sem prestar atenção no vento? Mas Jesus ajudou Pedro. Entrou no barco com Pedro e com os outros discípulos. Quando ele entrou no barco, o vento se acalmou. E eles falaram: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Pois é, os discípulos estavam lá com dificuldade, assustados. Às vezes também a gente tem dificuldades, a gente se sente amedrontado, assustado, com medo, inseguro, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que fazer. Isso acontece com a gente, com criança, com adulto. O que é que deixa você assustado? O que é que deixa você com medo? Pois é, os discípulos estavam com medo daquela situação lá, daquele vento, daquela confusão no mar que estava atrapalhando, que estava dificultando os discípulos atravessarem o mar. Mas o que aconteceu? Jesus estava vendo de um lugar alto. Jesus está nos vendo, porque Jesus está vivo. Jesus está vivo, sentado no seu trono, olhando para a gente. Quando a gente está com dificuldade, quando a gente está com medo, Jesus está nos vendo, sim. E o que ele faz? Ele nos ajuda. Então, o que a gente faz quando a gente está com medo? A gente fala: Jesus, me salva, me ajuda. E o que ele faz? Ele vai nos ajudar. Ele andou sobre as águas, porque ele é todo poderoso. Ele foi ajudar os discípulos de um jeito que os discípulos nunca imaginaram. Eles até ficaram com medo quando viram Jesus chegando. Mas ele falou: calma, sou eu. Pois é, quando você estiver com medo, assustado, lembra disso. Jesus nos ajuda, Jesus nos salva, ele nos ama. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E Jesus ressuscitou, está vivo. Do mesmo jeito que ele estava no alto daquele monte, olhando os discípulos não estavam vendo Jesus, mas Jesus estava vendo os discípulos. Jesus está sempre conosco, está sempre nos vendo. E a gente pode pedir a ajuda dele. Jesus nos ajuda. Quando a gente clama, quando a gente pede, Jesus é bom. E depois que Jesus entrou no barco, o mar se acalmou. Ficou uma calmaria só. Pois é. Quando Jesus nos ajuda, entra na nossa vida, entra numa situação, vem uma calmaria. É isso mesmo. Todos que estavam no barco adoraram Jesus e reconheceram, souberam, mais uma vez, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. É o mesmo Jesus. Então, quando você estiver assustado, quando você estiver preocupado, com medo, clame por Ele. Ele está te vendo, Ele te ouve, Ele vai te ajudar e acalmar o seu coração. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana cheinha da presença de Deus. Lembre-se sempre que você estiver com medo ou assustado, Jesus é bom, Ele te ama, Ele vai te ajudar. Ele é fiel. Um abraço bem forte para você e até a próxima.